Bom dia! Que a graça de Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam com cada um de vocês que participam desse culto da Luterana Floripa nessa manhã de domingo. Convido você para fazer desse momento um tempo de culto aí na sua casa. Pare por um momento e coloque-se intencionalmente diante de Deus, de forma consciente e atenta. Participe desse encontro com Deus conosco. Queremos juntos buscar sua direção para revisarmos nossas vidas e definirmos nossos rumos. Nós lemos em Gálatas, no capítulo 5, o texto: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5, versículos 13 e 14. A fé cristã tem a liberdade como um dos seus princípios. Nós somos livres para definir nossos rumos e dirigir nossas vidas. Mas o texto de Gálatas nos lembra que essa liberdade deve ser usada para servir em amor. A liberdade é limitada pelo amor. E esse amor nos leva a servir, a amar de forma prática. Amar como a si mesmo implica em viver uma vida não voltada para si e seus próprios interesses, mas considerando o outro, buscando justiça, equidade, paz e liberdade, não apenas para si próprio, mas também para o outro que está ao lado. Quais têm sido seus planos e prioridades, suas palavras e suas ações? Elas refletem esse amor às pessoas? Ou tantas vezes somos egoísmo? Silencie por um momento e pratique a revisão de vida. Queremos orar e confessar. Querido Deus, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces, Senhor, as vezes que fomos omissos e deixamos de amar, Senhor, quem Tu tens colocado ao nosso lado. Senhor, Tu conheces quando tantas vezes somos egoístas e não agimos conforme a Tua vontade, Senhor. As palavras duras que proferimos. Tu sabes, os pensamentos quando não estão alinhados, Senhor, aos Teus desejos. Pai querido, por isso diante de Ti nos colocamos como estamos. Porque Tua misericórdia, Senhor, é derramada sobre nós a cada manhã. E é essa misericórdia que clamamos o Teu perdão. Nos lava, nos purifica, nos perdoa, Senhor, e que Teu Santo Espírito nos capacite a amar. Amar aqueles que Tu colocas, Senhor, diante de nós. Amar aqueles que estão mais perto. Amar aqueles, Senhor, pessoas que clamam por justiça, por paz. Senhor, pessoas que precisam ser amadas nesse mundo. Nos capacita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A bondade e a misericórdia de Deus foram manifestadas em Jesus. Na cruz fomos perdoados e regenerados. Sua vida nos inspira e estabelece princípios de como viver para Deus. Que pela sua graça possamos a cada dia experimentar o sopro do Espírito acendendo a brasa da nossa fé e nos mantendo firmes. Viver e agir e amar pela graça de Deus. A palavra de Deus propõe uma constante reforma em nossos pensamentos e ações para que sejamos cada vez mais moldados por Cristo. Vamos ouvir uma canção.
Certo dia, um dos meus filhos, ainda criança, me perguntou: se Jesus aparecesse e concedesse um pedido, o que você pediria para Jesus? Eu lembro de dizer que eu pediria o que sempre já pedia a Ele todos os dias. Que meus dois filhos fossem sempre amigos de Jesus e ficassem bem juntinhos dele até o infinito e além, a frase que eles usavam. Era um pedido de mãe diante do Senhor. Eu lembrei dessa história essa semana por causa do texto da mensagem de hoje. O texto fala que Jesus, no caminho para Jerusalém, ele convidou seus discípulos para uma conversa particular e bastante delicada. Ele foi muito claro, dizendo que os próximos passos seriam muito difíceis: condenação, a morte, zombaria, tortura e crucificação. E diante desses eventos tão decisivos, a mãe de Tiago e de João, juntamente com eles, fazem um pedido para Jesus: que Jesus decretasse que seus filhos sentassem ao lado direito e o outro do lado esquerdo de Jesus quando ele estivesse no trono. Claramente era um pedido para que Tiago e João fossem honrados e recebessem um lugar de destaque, talvez até uma recompensa por seus serviços prestados como os discípulos de Jesus. Os demais discípulos ficaram indignados com tal pedido, porque provavelmente todos eles tinham a mesma expectativa e desejo. E nesse contexto que Jesus faz uma das declarações mais importantes no que se refere à essência do discipulado cristão. Jesus diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. O Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lemos em Mateus 20, versículos 26 a 28. Em Mateus 20, 20 e seguintes, novamente temos um exemplo daquela incompreensão. Prevalece entre os discípulos a mentalidade judaica da restauração do reinado davídico, um reinado aqui na terra. E Tiago e João estão dispostos a tudo, contando que consigam galgar o poder no reino de Jesus. Assim como os antigos israelitas davam a vida para conquistar a terra prometida. Jesus, porém, não apenas inverte o problema, ele apresenta outra visão do poder. O poder de Deus é o poder que se revela no serviço, no perdão, na misericórdia para com o fraco, na doação, se preciso até a própria vida. Isso os discípulos não aceitavam muito bem e não entenderam até aqui. A discussão que se dá entre eles quando os outros 10 os repreendem não consegue esconder a rivalidade que prevalecia entre o grupo. Lemos em João 21, 21, que faz a referência a esta rivalidade até mesmo após a ressurreição de Jesus. Jesus está conversando com Pedro, falando de seu futuro como apóstolo, e ele olha para João e pergunta para Jesus como é que vai ser com ele. Então, portanto, desde o início da igreja, temos que contar com a disputa por poder e com certo grau de rivalidade interna própria de qualquer instituição. E quem diz poder, diz privilégios, prestígios e afirma discriminações. Essa é a lógica que também se faz presente na sociedade contemporânea. Se você permanecer fiel a alguém quando essa pessoa está passando por muita dificuldade, certamente será recompensado quando essa mesma pessoa estiver vivendo uma situação mais favorável. E quando não acontece, ou pior acontece com o outro, vem esse sentimento de injustiça e de incomparação, disputa e rivalidade. Vocês sabem que, mas entre vocês é diferente. A palavra de Jesus é uma forte advertência contra essa prepotência de quem exerce autoridade, poder numa comunidade. Se não fosse este o caso, por que Jesus ensinaria a humildade? O texto se refere, portanto, a uma situação concreta, em que a possibilidade do uso abusivo do poder está sempre presente. Visivelmente, a tentação de dominação e de opressão já se manifestou nas próprias comunidades cristãs desde o começo, de tal sorte que se faz necessário destacar a advertência do Messias. O que torna a tentação do poder aparentemente tão irresistível? Talvez porque o poder ofereça uma fácil substituto para a difícil tarefa de amar. Parece mais fácil ser Deus do que amar a Deus, mais fácil controlar as pessoas do que amá-las, mais fácil controlar a vida do que amar a vida. Jesus pergunta: você me ama? E nós
Tantas vezes perguntamos: podemos sentar à sua direita e à sua esquerda no reino? Somos tentados a substituir o amor pelo poder. Jesus viveu essa tentação de maneira agonizante, do deserto até a cruz. Por isso nos ensina a inverter a lógica do poder para a lógica do servir. Na comunidade cristã, a lógica do poder não pode existir. Aí temos a rara oportunidade de viver nesse mundo uma proposta de fraternidade. Nesta, o exercício do poder é compartilhado e se torna de fato um serviço especializado e eficiente na forma de amar. Por isso, cabe retornar constantemente à palavra de Jesus. Entre vocês não deve ser assim. Entre os amigos de Jesus, seus discípulos, há de prevalecer outra lógica, não da dominação, mas do serviço. E não qualquer serviço, mas o serviço que implica em doar a própria vida para que o mundo creia, para que despontem em meio às dominações e opressões os sinais do reino de justiça, de paz que Cristo anunciou e pelo qual sofreu a morte na cruz. Quem quiser ser grande, que se ponha a serviço, que se arrisque a deixar tudo para trás e ponha os pés na estrada, nas pegadas do Cristo ressurreto, que se antecipa em cada gesto de amor, em cada luta por justiça, em cada grito de angústia e clamor por libertação. Seguir a Jesus em justiça é praticar aquele mandamento que se resume em toda a lei e os profetas: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O serviço, a diaconia da justiça do reino como uma proposta maior da ação cristã traz inúmeras consequências para a vida da comunidade, da eclesia, a igreja. Será preciso estar atento de onde procedem os clamores que existem em resposta ao serviço do bem. Sem se esquecer de que o caráter dessa diaconia especial é que o outro viva e se liberte e seja plenamente respeitado na sua dignidade de ser amado por Deus. Esse serviço é libertador e que torna a comunidade, a igreja, uma forma disfuncional nesse mundo e até parecendo uma utópica, mas uma comunidade inconformada com um sistema dominante que se abre para novos horizontes de justiça, de partilha e de liberdade. Sinais que antecipam um reino que virá, mas que já está entre nós através de Jesus. A liderança de que Jesus fala é radicalmente diferente daquela do mundo. É a liderança de servo, na qual o líder é um servo vulnerável, que precisa das pessoas tanto quanto as pessoas precisam dele. Os valores do reino são muito diferentes do mundo e da sociedade que a gente está, no qual estamos a comunidade inserida. Esse novo jeito de viver tem como gabarito a vida e os ensinos de Jesus e engloba todas as áreas da nossa vida. É Jesus o modelo. E o objetivo da igreja é encarnar esses valores do reino nos seus relacionamentos e mostrar na prática como é a vida que Deus planejou para o ser humano. Os discípulos de Jesus são aqueles que estão em marcha na direção do reino de Deus. Fazer parte dessa comunidade de Jesus é comprometer-se com uma nova realidade possível aqui na Terra, em uma determinada dimensão e com uma realidade que revoluciona o modo de ser e as estruturas da sociedade como já estão postas. Em outras palavras, os discípulos de Jesus foram chamados por ele para uma grande revolução. Uma revolução que tem como referência a vida de Jesus. A longa e dolorosa história da igreja é a história de pessoas que vez após vez foram tentadas a escolher o poder no lugar do amor, para controlar ao invés de aceitar a cruz, para ser líder ao invés de ser liderado. Mas aos que resistem até o fim, esses nos dão a esperança, são um modelo para que nós possamos fazer o mesmo. A tentação do poder é a maior quando a intimidade representa uma ameaça. Os líderes cristãos não podem simplesmente ser pessoas com opiniões bem formadas sobre o Evangelho e as questões do nosso tempo. A sua liderança deve ser fundamentada no relacionamento permanente e íntimo com o Verbo encarnado, Jesus. É aí que deve encontrar a fonte para suas palavras e ações. Aí que, sendo amados e recebendo esse amor de Deus, que vai impulsionar a amar o mundo. Na intimidade com Deus, aprendemos a ouvir a voz do amor de Deus e encontrar ali sabedoria e coragem para abrir mão do nosso poder, do lugar mais alto e especial para estar ao lado do outro, em uma comunhão com Deus que leva a comunhão com o outro. O caminho do líder cristão não é o caminho da ascensão,
no qual o mundo atual investe tanto. É o caminho descendente de Jesus que termina na cruz. Lá, mortificando o nosso eu, somos transformados em amor e capacitados para amar. Esse é o caminho da alegria e da paz completa, que nenhum lugar de poder poderá nos dar. Esse caminho nos leva a servir, a ter uma intimidade com o outro, relacionamentos sadios e fraternos, que se coloca ao lado na dor, que se alegra junto e celebra com o outro em suas conquistas, que dá a mão para seguir a caminhada. Uma revolução que começa na nossa conversão, nesse novo nascimento que temos em Jesus, e que resulta num novo jeito de viver, traduzido em atitudes práticas, amar e abençoar o mundo assim como Jesus, que deu a vida para resgate de muitos. Que Deus nos ensine, a partir do Espírito, essa nova vida. Oramos. Pai querido, nós diante de Ti nos colocamos. Senhor, em Ti precisamos buscar a força para vencer as tentações do poder. Queremos ouvir essa palavra que diz: com vocês não vai ser assim. E a partir dos valores do reino, Senhor, inverter a lógica do mundo. Que nossos relacionamentos, Senhor, venham a ser baseados nesse servir amoroso. Servir de uma forma, da mesma forma que fomos servidos por Ti. Senhor, obrigada porque em todo tempo Tu nos ensinou a ser esses servos. Que caminhar e seguir os Teus passos, Senhor, é também ir em direção daqueles que sofrem as dores desse mundo. Aqueles que são excluídos de todos os lugares. Senhor, servir como Tu serviu é olhar para quem está ao nosso lado, Senhor, estender a mão na caminhada, mas é também se alegrar quando esses se alegram e ter a mesma alegria de ver alguém sendo honrado e abençoado por Ti. Nos ensina a viver os valores do reino, Senhor, e nos ensina a servir nesse mundo, a tal ponto que Teu nome venha a ser glorificado. E que a partir do amor, Senhor, a Tua igreja, também aqui, Luterana Floripa, e todas as pessoas que estão ouvindo esse culto, possam ser, Senhor, também abençoados e capacitados a amar, sendo reconhecidos nesse mundo como aqueles que estiveram com Jesus. Nos ensina, Senhor, na Tua presença, a amar como Tu nos amou, até a última consequência. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, que Deus abençoe a semana de vocês e que possam, nessa presença íntima com Deus e no relacionamento em comunidade, também servir. Servir aonde você está e também buscar na comunidade, no lugar onde você está, abençoar as pessoas com seus dons. Deus abençoe e até a próxima.